Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida, que o bondoso Deus lhe tome nas suas mãos e que esse dia seja um dia de muitas conquistas e vitórias ao lado do Senhor. O nosso coração se alegra porque Ele nos deu uma noite reparadora e está nos despertando para mais um dia de atividade e queremos colocar nas mãos do Senhor esse dia, pedindo a Ele que Ele conduza a nossa trajetória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Palavra de Deus, o livro de Salmo, capítulo 84, o verso 8, que a Palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Salmo, capítulo 84, o verso 8. O nosso pedido a Deus nessa manhã é que Ele ouça a nossa oração, que Ele escute o nosso pedido. Nós queremos que Ele esteja ao nosso lado no decorrer de todo o nosso dia. É por isso que logo nas primeiras horas do dia nós colocamos nas mãos de Deus os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, tendo a certeza que Ele vai conduzir a nossa vida. Nessa manhã, como nós temos feito a cada manhã, temos estudado um capítulo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 13, o verso 1 e o verso 2. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conhecesses e sirvamo-los. Amar a Deus é muito mais do que crer nele. Amar a Deus é de fato viver uma vida de obediência ao Senhor. Amar ao Senhor é deixar Ele conduzir a nossa vida por inteiro. Nós não podemos apenas permitir que Ele ocupe parte do nosso coração, é entregar 100% do nosso coração nas mãos do Senhor. Amar a Deus é ter a certeza que Ele é o primeiro, que Ele é o último, que Ele é o meio, que na verdade Ele é tudo em nossa vida. Vivendo dessa forma, tenha certeza que nós estamos amando ao Senhor. Deus tinha uma preocupação com o seu povo, porque já naquele período haviam falsos profetas. Balaão tinha sido um mau profeta que tinha tentado levar o povo de Deus por caminhos que não agradavam ao Senhor. E havia uma preocupação no coração do Senhor em que outros falsos profetas pudessem surgir no meio do seu povo e pudessem introduzir mentiras como se fosse verdade. É como nos dias em que nós estamos vivendo. Há quantas pessoas que se dizem e se intitulam como sendo profetas, homens que podem profetizar, mas nessa manhã nós precisamos criar um parâmetro dentro da palavra do Senhor. E era o que o Senhor estava fazendo com a nação de Israel. Eles deveriam avaliar a palavra de todos aqueles que se diziam e intitulavam como sendo profeta com base no que o Senhor estava dizendo. Se um profeta falar contrário ao que está escrito na Bíblia, nós precisamos aborrecer. E era isso que Deus queria que a nação de Israel fizesse. Jamais deveriam acreditar em alguém que se intitulava ou se dizia profeta se ele não estivesse falando de acordo com o que Deus estava dizendo. Creio que nos dias em que nós estamos vivendo é uma referência sólida para conduzirmos e entendermos quando Deus está falando com o seu povo. No capítulo 13 do livro de Deuteronômio, verso 3, havia uma advertência por parte de Deus que eles não deveriam ouvir esses falsos profetas. Era comum os judeus tentarem encontrar sinais que pudessem identificar que eles estavam seguindo o caminho correto. O próprio Jesus reprovou esse tipo de atitude. O que Deus de fato esperava é que o seu povo amasse de todo o coração. Amar a Deus é viver uma vida de obediência ao Senhor. Não tem como nós separarmos uma coisa da outra. Se alguém fala que ama a Deus, ele vai buscar seguir o que Deus está pedindo para que ele possa fazer. Todos nós já nascemos propensos para o pecado. Todos nós nascemos já infectados com o mal do pecado. O nosso coração é por demais propenso a cometer erros e falhas. O próprio apóstolo Paulo um dia declarou: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu sei que eu não devo fazer, eu acabo fazendo. É aquela luta que todos nós conhecemos que existe dentro do nosso coração, e era desse mal que a nação de Israel sofria.
eles eram extremamente tendenciosos a seguir os outros deuses. E a punição de Deus para aqueles que dessem ouvido aos falsos profetas ou seguissem a outros deuses, eles deveriam ser mortos. O amor a Deus deve estar acima a todos os familiares que nós possuímos. Não é que Deus não tenha uma atenção especial para com a nossa família. Foi o próprio Deus que constituiu a família, pai, mãe e filhos. Mas se alguém da nossa família tentar nos induzir por caminhos que se afastem do Senhor, nós precisamos permanecer fiéis seguindo a Deus. Essas orientações eram muito claras na palavra do Senhor. Esposa ou filho ou esposo que tentasse introduzir dentro do seio familiar algum ensinamento que não estivesse contido na palavra do Senhor e que o Senhor não tivesse revelado, nenhum dos familiares tinha a liberdade de abandonar as verdades que já tinham sido prescritas pelo Senhor. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos usar o mesmo critério para os dias em que estamos vivendo. Nós precisamos valorizar a palavra do Senhor. Ela é soberana sobre a nossa vida. A família foi estabelecida pelo Senhor, mas hoje em dia, nenhum membro da família tem autoridade nas mãos de menosprezar o que o Senhor disse para seguir um outro membro dentro da família. O capítulo 13 do livro de Deuteronômio, o verso 13, aqui está se falando dos filhos de Belial. Eram líderes que tentavam introduzir mentiras como se fosse verdade dentro do povo do Senhor. E Deus estava repreendendo esse tipo de atitude. Nós hoje também precisamos estar atentos. Nos dias em que vivemos, há tantos líderes que se dizem conhecedores da palavra de Deus, mas estão ensinando mentira como se fosse verdade. Estão manipulando a palavra de Deus como se fosse mercadoria para tentar enganar o povo do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos capítulos da história do planeta Terra. Eu e você, nós precisamos avaliar todo o conhecimento que chega aos nossos ouvidos à luz da palavra de Deus. Nós precisamos restritamente ser extremamente criteriosos com aquilo que nós passamos a crer, mas nós não podemos menosprezar de que a palavra de Deus ela é soberana sobre a nossa vida. Amigos, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 13 do livro de Deuteronômio, nós chegamos à seguinte conclusão. Estamos vivendo os últimos momentos da história do planeta Terra. Nós precisamos a cada dia vivermos atentos ao tempo que estamos vivendo. Os nossos olhos, os nossos ouvidos precisam estar completamente voltados para a palavra do Senhor. Nós precisamos orar por nós mesmos, nós precisamos orar pelo povo remanescente do Senhor. Nós precisamos clamar pedindo para que Deus volte muito em breve para buscar os seus filhos que estão aqui nessa terra. Muitos males ainda irão se levantar sobre a face da terra para seduzir aqueles que estão seguindo pelo caminho estreito, aqueles que amam a palavra do Senhor. Mas eu e você, nessa manhã, nós precisamos assumir um compromisso diante de Deus. Somente a palavra de Deus é regra e fé e prática para todos nós cristãos. Tudo aquilo que chegar aos nossos ouvidos, nós precisamos ser criteriosos à luz da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está aberta, é a voz de Deus falando aos nossos ouvidos. Se nós almejamos um dia receber a salvação em Jesus Cristo, nós precisamos cada vez mais amar a sua palavra, amarmos ao Senhor e vivermos uma vida de obediência ao nosso Deus. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros. Nos ajude a cada dia a viver o Teu ideal. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.